Boa noite a todos, graça e paz. Parabéns aí a todas as mães. Deus esteja abençoando ricamente a vida de todas vocês. Vocês são todas especiais. Nós agradecemos pela existência e pela vida de cada uma de vocês. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 17, no versículo 27. Diz assim o texto: Agora, portanto, fostes servido a abençoar a casa do teu servo, para que ela possa estar diante de ti para sempre. Porque tu abençoas, ó Senhor, e ela será abençoada para sempre. Que Deus, então, nos abençoe através da sua palavra. Bom, irmãos, é uma alegria muito grande para nós podermos, mais uma vez, nos encontrarmos para ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco, para meditarmos na sua palavra. Antes de nós fazermos um comentário mais direcionado para o nosso tema, eu gostaria de extrair para nós algumas informações importantes do capítulo 17 de 1 Crônicas, onde encontramos aqui o registro do desejo de Davi em construir para Deus uma casa, para que a arca do pacto do Senhor pudesse ter um lugar para ficar. Este plano de Davi, esse desejo de Davi, que foi compartilhado com Natã, o profeta, teve o apoio do profeta. Natã acha uma boa ideia, Natã incentiva e apoia Davi. Porém, quando este vai consultar a Deus, quando este vai falar com Deus, Deus então declara que ele nunca havia pedido ou ordenado aos filhos de Israel que construíssem para ele uma casa. E ele deixa claro que Davi não poderia construir para ele uma casa. Mas Deus faz uma promessa. Deus confirma para Davi, através do profeta, que o seu reino seria estabelecido para sempre. Vão entendendo isso para que vocês possam compreender melhor o versículo 27. Ou seja, Deus está prometendo para Davi que a sua casa ela seria firmada para sempre. Quando Davi recebe esta notícia de Natã, ele não fica triste, ele não fica desapontado, porque o Senhor não está permitindo que ele construa o templo, mas ele está com o coração cheio de alegria, porque ele louva ao Senhor, ele engrandece o nome do Senhor, porque Deus está sendo maravilhoso com ele, Deus está estabelecendo a sua semente. Então ele diz, o que é a minha casa para que tenhas trazido até aqui? Esse era o reconhecimento de Davi, que ele era um pastor de ovelhas, e Deus o trouxe até o reino, e Deus lhe concede uma honra tão grande. Então, Davi, ele reconhece a soberania de Deus e ele presta louvores ao Senhor. Porém, nós, chegando no final aí do capítulo, nós podemos ver que o Davi não apenas crê na promessa de Deus em estabelecer a sua casa, como também o Davi meio que reivindica isso de Deus. Ele lembra ao Senhor, olha, Senhor, como se ele estivesse dizendo assim, o Senhor prometeu, então eu espero que o Senhor realmente
estabeleça a minha casa, que o Senhor abençoe a minha casa para sempre. Reconhecendo Davi que as bênçãos do Senhor, elas são irrevogáveis. Muito bem. Fazendo uma transição, transportando-nos desse texto, desta palavra, desse desejo de Davi, para que o Senhor abençoe a sua família, nós também queremos pedir ao Senhor que Ele abençoe a nossa casa também, Ele abençoe a nossa família. Nosso tema é Minha Família Abençoada por Deus. Meus irmãos, ser abençoado é ter Deus do nosso lado, é ter Deus fazendo coisas boas, maravilhosas, é Deus derramando bênçãos sobre nós. Como a nossa família pode ser abençoada? Onde nos posicionarmos? Onde devemos ir? O que fazer? A Bíblia diz, no Salmos 127, no versículo 1, o seguinte: exceto que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. Nós temos aqui uma orientação, nós temos aqui o ensinamento que nada poderá resolver qualquer coisa em nossa vida ou em nossa família se o Senhor não nos abençoar. Lembramos da história de Jacó. Este lutou uma noite inteira com o anjo do Senhor e ele não desistiu dessa luta porque ele queria a bênção do Senhor. Olha como os nossos irmãos do passado, nossos patriarcas, eles entendiam que era importante ser abençoado por Deus, ter a bênção do Senhor. Talvez hoje as pessoas nesse mundo, vamos dizer, neste mundo globalizado, neste mundo moderno, as pessoas perderam um pouco do entendimento do que ser abençoado por Deus significa. Talvez as pessoas pensem que ser abençoado está ligado à área financeira, à área física, à área material. Mas é óbvio que as bênçãos do Senhor e as bênçãos das quais clamamos, e as bênçãos pelas quais Davi clamavam, e as bênçãos das quais Deus prometeu a Davi, não estavam ligadas apenas a questões materiais, mas muito mais a questões espirituais. Quando Deus fez a promessa para Abraão, ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus não estava falando aqui especificamente de coisas materiais, mas Deus estava falando aqui da salvação em Cristo Jesus, da nossa herança eterna. Então, meus queridos, as bênçãos do Senhor realmente são muito importantes. As nossas famílias, elas são carentes de serem abençoadas pelo nosso Deus. E para trazer um pouquinho mais de esclarecimento, eu gostaria de falar sobre alguns fundamentos de uma família abençoada, ou alguns fundamentos para que uma família seja abençoada. O primeiro fundamento, irmãos, nós precisamos ter Deus na nossa família. O Salmo 127 nos diz isso, que não adianta fazer as coisas se Deus não estiver ali abençoando. Todas estas coisas são perdidas. Nós precisamos de Deus para edificar a nossa vida. Sem Deus, não podemos ter vidas edificadas. Nós precisamos de Deus para edificar a nossa família. Por mais que sejamos inteligentes, por mais que sejamos bem-sucedidos, se Deus não edificar a nossa casa, ela não será edificada. Nós precisamos de Deus para edificar a nossa igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Somente Deus pode abençoar
e edificar a sua igreja, pois o próprio Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Bom, Deus, ele é o supremo construtor. Só ele pode edificar. Sem ele não há edificação. Também nós devemos lembrar que a família, ela é um projeto de Deus e nós precisamos cuidar desse projeto com muito carinho. E talvez o motivo de abordarmos esta temática já seja esse desejo nosso, esse cuidado nosso em proteger a família, blindar a família, colocar a família diante daquele que pode, de fato, abençoá-la. A família, sendo um projeto de Deus, ela atrai alguns inimigos, e talvez o maior seja o próprio diabo, que tem trabalhado para destruir este projeto de Deus. Na verdade, o desejo de Satanás, o desejo do diabo em destruir a família é atingir aquele que criou a família, ou seja, ele quer atingir a pessoa de Deus. Meus queridos, quando a família tem Deus reinando, quando a família tem Deus abençoando, esta é uma família que está cheia de qualidades. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha que qualidades maravilhosas. Quando Deus está reinando na nossa família, nós poderemos produzir os frutos do Espírito. E esses frutos do Espírito, de fato, são maravilhosos. Quando Deus está reinando na nossa família, haverá nesta família suprimento, sustento, vindo da parte de Deus. Lá no Salmo 139, versículo 10, quando Davi está falando do Espírito de Deus, ele diz: até lá a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Davi está dizendo que não tem como fugir da presença de Deus. É interessante reconhecer a soberania de Deus e reconhecer que quando Deus tem projetos, desígnios para as nossas vidas, às vezes mesmo nós não querendo participar deles ou contribuir com eles, a Bíblia diz: agindo Deus, quem o impedirá? Então Davi está reconhecendo que mesmo que ele tentasse fugir, Deus iria até onde ele estivesse e Deus o levaria para onde Deus queria que ele estivesse. Podemos ter uma pequena amostra do que eu estou falando na história de Jonas, porque Jonas tinha sido ordenado por Deus a ir para Nínive, mas Jonas achou que podia fugir da presença de Deus e ele vai para uma outra direção. Mas no final da história, Deus faz com que Jonas volte toda aquela história que conhecemos. Jonas prega para a cidade de Nínive. O que prevalece é a vontade de Deus. Mesmo que Jonas não queria, Deus vai usar Jonas para pregar para Nínive. Então, olha que maravilhoso. Quando Deus está reinando na nossa família, quando Deus tem o controle das nossas vidas, haverá sustento. Até lá ou até ali a tua mão direita me susterá. Quando Deus está reinando nas nossas famílias, mesmo que haja lutas, mesmo que haja muitas dificuldades, mesmo assim nós teremos paz. Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem fiquem com medo. Esta é uma boa palavra para esse momento que nós estamos vivendo, onde muitas pessoas estão apavoradas com medo desta pandemia,
o medo do vírus, mas nós que somos filhos de Deus, nós que temos Deus reinando em nossas vidas, nós podemos, mesmo em tempos de luta, ter esta paz que o Senhor Jesus prometeu que nos daria. Esta paz que independe das circunstâncias. E quando Deus está reinando em nossas vidas, a nossa família será uma fortaleza. O caminho do Senhor é fortaleza para os justos, mas será destruição para os trabalhadores da iniquidade. Salomão disse isso no livro de Provérbios. Então, quando Deus está reinando na nossa família, a nossa família será uma fortaleza. Olha que contraditório, olha como que quando nós não estamos tendo Deus reinando na nossa família, olha como os resultados são diferentes. Mateus 7:26, a Bíblia fala: "E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda." Então, a família que Deus não está presente nela, a família que Deus não está reinando, é uma família que está fadada ao insucesso, ou seja, é uma casa que vai cair. Bom, em segundo lugar, como um fundamento de uma família abençoada, tivemos no primeiro fundamento, Deus na família. Nós precisamos, irmãos, conter um amor sempre crescente, um amor contínuo, um amor sem interrupções, um amor sucessivo. Precisamos crescer em amor. Filipenses 1:9, Paulo fala assim: "O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e entendimento completo." Paulo está desejando isso para os filipenses. É importante, é um fundamento para uma família abençoada, ter presente nela o amor. 1 João 4:20, "Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão." Bom, o amor não é apenas uma poesia, o amor não é apenas, como muitos consideram, um sentimento, mas o amor é um mandamento. E o amor precisa estar contido na nossa família. Nós precisamos amar uns aos outros. Este é o segundo grande mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo aos irmãos de Corinto, no capítulo 13, falando sobre o amor, ele nos ensina que qualquer coisa que viéssemos a fazer, qualquer obra que fizéssemos sem amor, que não teria nenhum valor. Ou seja, ele será como o metal que tine, quando você faz aquele barulho estrondoso e logo acaba. Este amor cristão, vivido de uma maneira verdadeira, vai promover em nós o desejo de sempre estar servindo ao Senhor, sempre na casa do Senhor. Salmo 27, versículo 4, o salmista diz: "Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo."
Então, este é o segundo fundamento de uma família abençoada. O primeiro é ter Deus nela, conter Deus nela. O segundo é conter o amor, é ter o amor. O amor não de palavras, mas o amor de ações. Precisamos amar, precisamos demonstrar este amor. Todas as vezes que eu falo sobre isso, eu me lembro que Deus, Ele não nos amou só de palavras. Mas a Bíblia diz que Deus provou o quanto nos amava. E Ele provou da maneira mais difícil. Então nós também não podemos medir esforços para provar que realmente o amor reina, o amor domina a nossa família, a nossa vida. O amor está no nosso lar. E o nosso terceiro fundamento de uma família abençoada é o temor e o prazer no Senhor. Ou seja, uma família que é abençoada, ela deve conter o temor e o prazer no Senhor. O Salmo 112, versículo 1, a Bíblia nos diz: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seu mandamento tem grande prazer. Versículo 2, a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Versículo 3, fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Que maravilhoso! Uma família abençoada é aquela que teme ao Senhor, que tem prazer aí no Senhor. O homem fiel que tem prazer em Deus, tem prazer em obedecer o Senhor, é um homem abençoado. Então, meus queridos, qual é a família bem-aventurada? Qual é a família feliz? Família abençoada, família feliz, é a família que teme ao Senhor. Eu espero que esses três fundamentos possam ser encontrados nas nossas famílias, para que as nossas famílias sejam abençoadas pelo nosso Deus. Eu quero terminar, quero concluir, te fazendo uma pergunta. Qual tem sido a sua visão a respeito da sua família? Como você olha para a sua família? Qual o seu entendimento em relação à sua família? Não podemos, irmãos, perder o foco. Não podemos perder esta visão. Não podemos deixar de compreender os propósitos de Deus para as nossas famílias. A propósito, família é um projeto de Deus. A nossa família foi instituída por Deus. Deus deve estar presente nela. O amor dele deve estar dominando as nossas ações na família e nós devemos temê-lo, nós devemos ter prazer em servir o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, ele é um Deus abençoador. O escritor aos Hebreus diz que ele é galardoador. Ele é aquele que está recompensando aqueles que o buscam. Não seria compreensível pensar que as pessoas estão vivendo longe de Deus, distante de Deus, alheios a Deus, não se importando com Deus, não obedecendo, e mesmo assim Deus tivesse prazer em abençoar. Eu vejo diferente. Eu vejo que Deus tem derramado suas bênçãos naturais para pessoas que não se importam com Ele, não o temem, mas são bênçãos necessárias como o sol, a chuva, o alimento. Mas eu vejo que Deus tem bênçãos especiais para aqueles que realmente estão procurando fazer a sua vontade. Aqueles que estão amando o Senhor e tendo prazer na sua lei. Olha, irmãos, pensem comigo. Há muitos crentes que desfrutam de bênçãos de Deus por uma questão de extrema necessidade. Ou seja, se Deus não os abençoasse, eles já teriam morrido. Mas há outros que Deus tem abençoado de uma forma diferente, de uma forma prazerosa.
porque estes lhe obedeceram, porque estes lhe honraram, porque estes demonstraram prazer e alegria em servi-lo. Eu tenho olhado para os crentes hoje e o sentimento que eu tenho é esse, que muitos estão vivendo, muitos estão sendo sustentados por Deus, mas esse sustento é como se fosse uma carência que sem esse sustento eles morreriam. Mas eu vejo outros crentes abençoados de outra forma. Eu vejo outros crentes irradiantes, felizes, exultantes, porque além de receber as bênçãos que os outros recebem, porque Deus é fiel em nos guardar, nos sustentar e nos proteger, eles também são abençoados com outras bênçãos que Deus tem prazer em derramar sobre a vida deles, que é felicidade no casamento, que é ser bem-sucedido na sua profissão, que é ser alegre e útil na igreja, que é andar nas obras que Deus preparou para que andássemos nela e obtivesse nelas prazer e alegria. Para aqueles crentes do primeiro grupo que eu citei agora no final, aqueles que não amam o Senhor verdadeiramente, que não têm prazer nas coisas de Deus, até fazem as coisas de Deus, mas fazem por obrigação, fazem por necessidade. Mas os outros fazem de coração, fazem porque amam, porque têm alegria em fazer, e estes Deus tem o maior prazer em abençoar como Paulo disse, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, Deus, Ele é abençoador. E eu quero encerrar te dizendo, tenha Deus como principal na sua família. Cultive o verdadeiro amor para com a sua família. Tenha temor de Deus. Tenha prazer em servir. Esses 3 fundamentos, obviamente, atrairão as bênçãos de Deus para a sua família. Nosso desejo é: Deus abençoe as nossas famílias. Amém. Fiquem com Deus.